Vamos embora! Mais um vídeo aqui no canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou aqui diretamente dos Estados Unidos fazendo aquela cobertura gigantesca que a gente tanto prometeu sobre o Mundial de Clubes do Fluminense. Eu estou aqui ainda diretamente de Orlando, onde vai ser a nossa base aqui nos Estados Unidos. Estou partindo amanhã para Nova York, nesse sábado, tá? Onde o Fluminense joga os 2 primeiros jogos. Depois a gente volta para cá para ir para Miami, onde o Fluminense joga o 3º jogo. Mas a cobertura prometida não foi só pelo Raiz Tricolor. Foi agregando todo o conteúdo, todo o grupo Jornada KTO 1902, que é aquilo que a gente prometeu, fizemos rifa, inclusive os ganhadores da rifa já foram anunciados, podem olhar aí nas imagens nos últimos vídeos, tá? Muito obrigado a todo mundo que ajudou, e é por isso que a gente tem eu aqui indo para Nova York já no sábado, o Lessa lá em Colômbia nos treinos do Fluminense, toda a cobertura, em breve o Fio tá chegando por aqui também, cobertura no Brasil também, no dia do jogo, 4 horas de pré-jogo, tudo aquilo para dar aquela moral para você, beleza? Então deixa o like, se inscreve, a maior cobertura do Fluminense a gente já sabe que a gente vai fazer, tá? Isso é um fato porque ninguém tá trazendo tanta gente para falar só de Fluminense igual a gente tá aqui, com gente em tudo quanto é lugar. Tá? Agora a gente quer fazer a melhor cobertura também, e isso eu espero que a gente esteja cumprindo suas expectativas. Estou testando aqui esse microfone novo, espero que esteja tudo ok com o áudio também. E vamos lá, cara, porque tem 2 entrevistas que a gente fez nessa sexta-feira que chamam a atenção. Uma é do René e a outra do Freitas. A do Freitas, inclusive, exclusiva, tá? Pra gente. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre a do Freitas. E a do René, você pode acompanhar a entrevista na íntegra lá no Jornada KTO 1902, o outro canal do nosso grupo ali, né? Tem o Jornada KTO 1902, o canal Gol de Barriga, que é só do Fio, o canal do Lessa, que é só do Lessa, o canal 20, que dizem que vai ter live aqui do canal 20 em Nova York. Tá tão prometendo isso daí. Vai ter. E também, claro, o Raiz Tricolor e o Jornada. E aí, cara, o René falou hoje, mas mais do que ele vai falar, é uma análise que eu tô percebendo que tá ficando solta aí sobre a titularidade do René. Ele vai responder aí sobre questão de estudo, sobre o Borussia, sobre ele, se ele faz o estudo dele mesmo particular. Olha só a resposta e quando voltar, vê se você vai me acompanhar nessa análise aqui também. Essa preparação pensando nesses jogadores. A gente viu ali nos vídeos a velocidade do jogador deles, a gente sabe que jogadores não só rápidos, mas de uma técnica muito boa. Claro que no Brasil também tem jogadores que são muito rápidos e acho que é se preparar, tentar manter um pensamento positivo, saber que também não vai ser individual que vai ser decidido no jogo. Estamos trabalhando no coletivo, um está ajudando o outro, um preocupado com a cobertura do outro, sempre que puder estar ajudando o companheiro. Acredito que a gente assim, unido, jogando junto, a gente tem grande chance de sair com a vitória. René, quanto assim vocês já estão consumindo de conteúdo mesmo de Borussia? Assim, você já falou que já passou vídeo, o Renato já passou. Para vocês, me falando de vocês principalmente, você gosta de dar uma pesquisada, dar uma olhada, ou prefere só ver o que o Renato passar para vocês? Não, a gente pede os vídeos ali ao scout, já assistimos 2 vídeos deles, na parte defensiva, a parte ofensiva. Também já pedi alguns detalhes ali dos atacantes. Acredito que vários jogadores também pediram. Claro que é um time que todo mundo conhece, mas a gente não vê jogos deles todos os dias, então é sempre bom estar vendo o vídeo ali. Tudo que a gente puder tirar de sair um passo à frente deles é importante, então eu sempre procuro ver meu adversário. Espero que isso nos ajude lá na hora do jogo. Tá por dentro de Borussia. Tem que estar por dentro, senão fica difícil. Bem, o René falou aí que ele costuma fazer os estudos dele mesmo, estudar principalmente os pontas, né, que são os jogadores que ele mais marca. Falou que já deu uma olhada além do que o Fluminense estudou. A questão é só o seguinte: o René é titular hoje do Fluminense? E tô falando isso daqui ainda sem fazer análise, vou fazer análise agora, mas surpreende. Eu tenho certeza que se eu perguntasse a 10 tricolores aleatórios aqui agora, você que tá me assistindo, você diria que o René, na opinião do Renato, não tô nem perguntando na sua opinião não, na opinião do Renato, o René é titular ou é o Gabriel Fuentes? Eu acho que na opinião, na visão acho que da maioria, o Fuentes seguia como titular. E a gente vem falando isso um pouco nas lives de jornada, de como, olha, o René ficou marcado muito mais pelo que ele fez antes de chegar ao Fluminense, por uma ou outra falha do que necessariamente pelo que ele está fazendo aqui. O ano dele é honestíssimo, não tem bronca nenhuma. Vai ter um outro jogo que ele vai ter jogado um pouco pior, um pouco melhor, mas não tem ali nenhum jogo que a gente vai falar bem assim, caraca, olha só a sequência de 6 jogos que o René enterrou o Fluminense, nem nada. E se você botar, considerando que o Fuentes se lesionou, se você botar na média,
O Fuentes jogou o Carioca, boa parte só do Carioca. As boas atuações que a gente tem na memória do Gabriel Fuentes são no Campeonato Carioca. O René tem boas atuações no Brasileirão. No peso, eu sei, e obviamente muita gente tem já ali o conceito já pré-estabelecido com o René pelo que ele já fez em outros clubes. Mas é uma lembrança que eu sempre faço. O René só jogou em time grande e foi titular, ou pelo menos brigou por posição o tempo todo. Titular não, porque ele perde a posição pro Felipe Luiz, perde a posição pro Bernabé, também no Internacional. Mas assim, e vou incluir aqui até o Sport, que ele estava antes do Flamengo, porque o Sport que ele jogou, obviamente o Sport não é um time grande como o Flamengo, como o Inter, os outros dois times dele, mas o Sport que o René jogou brigou pelo Libertadores. Inclusive o outro lateral direito era o Samuel Xavier, daquele time lá que depois vieram pro Fluminense, né, depois de muito tempo. Então assim, cara, a gente tá falando de um jogador que o tempo inteiro brigou. Não é craque. Se fosse craque, era titular, pô. Ele era titular do Flamengo o tempo todo, do Inter o tempo todo. Não é. Mas assim, acho que o René chega... Eu não acho que o René seja um jogador melhor do que o Fuentes, tá? Pelo que eu analisei da carreira do Fuentes e até pelo que eu vi um pouco do Fuentes no Fluminense. Mas eu acho que o René chegou mais pronto. Na hora... Se o Mundial, a Copa do Mundo é momento, é um tiro curto e tal, acho que o René acabou chegando. E o fato dele dar entrevista hoje, dele que ser quem tá dando essa opinião sobre o Fluminense, ele falando que fez os estudos. Óbvio, ele pode ficar no banco e ter que entrar, ele tem que ter estudado da mesma maneira. Acho que dá um pouquinho da amostra disso também. Outro que deu entrevista pra gente também foi o Juan Pablo Freitas, zagueiro do Fluminense. Tá? O Freitas colocou ali também o seu nome já na história do Fluminense ao ser titular ao lado do Thiago Silva. Diria eu, inclusive, que hoje o Thiago Silva teve, vai lá, na minha memória, 4 companheiros de zaga, bem chamativos assim. Pelo menos na minha memória, se eu mandar eu dizer 4 duplas dele, eu vou falar Roger Machado, quando era só Roger, Luiz Alberto, Thiago Santos, no ano passado, e o Freitas. O Freitas já é 6 meses e deve ser a dupla de zaga também do Thiago Silva no Mundial. Ele deu uma entrevista completa, exclusiva pra gente, tá? Lá diretamente de Colômbia. Enfim, a gente agradece aqui também a assessoria de comunicação do Fluminense, que aquele ponto que começou lá no jogo de Fortaleza e etc. Pelo menos as coisas se arredondaram um pouquinho melhor e tal, a gente não perdeu qualquer postura crítica, a gente sempre falou isso. Entrevista exclusiva pra gente é bom, pro Fluminense é bom também, mas a gente nunca vai se trocar e tal, nada ficar de exclusivo. Tá? A gente manteve, todo mundo que acompanha sabe, as nossas posturas, as nossas análises, inclusive também sobre jogadores, mantém tudo a mesma coisa. Mas a gente conseguiu essa entrevista e o Lessa, lá de Colômbia, fez. A gente vai botar uma resposta aqui, porque hoje às 7 da noite você vai acompanhar ela exclusiva, 100% na íntegra, no Jornada KTO 1902, no Giro de Jornada à noite. Então vamos com uma resposta do Freitas aí agora. E pra gente aqui, dos pontos que a gente fala às vezes, porque o Ignacio veio e depois você veio, e a gente fala, o Fluminense foi buscar 2 zagueiros no futebol peruano, que não é um futebol de alto nível. Mas você acredita que o que você aprendeu naquele período, jogando no Alianza Lima, enfim, tudo isso foi uma construção para que você chegasse bem hoje ao Fluminense e talvez mostrar que jogadores que saem de ligas inferiores podem também jogar bem aqui no Brasil? Sí, yo creo que también eso es una realidad. Bueno, no podés esperar que vengan jugadores de Europa a jugar al Brasileirao. Normalmente de acá se llevan para Europa, ¿entendés? Y Brasil tiene que buscar jugadores con potencial en ligas abajo. No lo digo por mí, sino por en general, por todos. La verdad que yo creo que Perú es mi casa. Yo cuando me fui de allá hablé con mucha gente y toda la gente me dijo lo mismo, que tengo unas puertas abiertas. La verdad que sí, es una liga de nivel futbolístico más bajo, pero también nivel de gente es muy lindo. Nosotros en Alianza jugamos todos los partidos con el estadio lleno. La gente en Perú es muy buena, es muy leal. Como aquí en Brasil. La verdad que yo creo que más futbolísticamente sí está en un nivel un poco más bajo. Yo creo que hoy Brasil es la liga más competitiva que tiene y que más juego brinda. Y calidad de jugadores totalmente diferente. Así que yo creo que sí, volviendo a tu pregunta, yo creo que ellos también tienen que salir a buscar jugadores no solamente fluminenses, sino el equipo, el Brasileirão
en sí, tiene que salir a buscar jugadores también de liga más abajo con potencial y proyección a futuro. Así que bueno, esperemos brindarle al club lo que necesita y a la torcida lo que também se merece. Tá aí, essa foi a entrevista com o Freitas. Estou fazendo esse fechamento já de um cenário diferente aqui já. Mas, cara, eu queria só deixar a reflexão, né, um pouquinho sobre... Eu pedi pro Lessa fazer essa pergunta para ele. Porque é uma coisa que marcou muito, né, a questão do Freitas. E a gente ouviu pouco dele, né? Eu já tive a oportunidade de assistir a entrevista completa, como eu falei, ela vai estar disponível lá no Jornada KTO 1902, é muito legal porque ele fala da adaptação no Brasil, ele fala sobre esse estilo bruto dele de jogar e tal. E eu pedi pro Lessa fazer essa pergunta porque, cara, ficou muito marcado esse negócio de o Freitas veio do futebol peruano, o Serna veio do futebol peruano, o Fluminense foi pegar o Ignacio lá do futebol peruano. E ele faz uma reflexão interessante, né, cara? Tipo assim... O Fluminense não vai ter dinheiro para trazer jogador e buscar jogador na Europa. Aí a Argentina vende para a Europa, hoje em dia. Ele, em determinado momento, ele agradece muito, ele fala de um problema que teve no News, sobre o Independiente Rivadavia, que ele passou por lá também na Argentina, da dificuldade toda que foi e tal. Então, assim, o grande jogador argentino vai direto para a Europa também. A gente viu, ou os raros que não vão, teve um, por exemplo, que veio para a MLS, que é o Ezequiel Barco. Acho que não é o Ezequiel Barco, não. Mas enfim, que era do Independiente também. Assim, fica complicado para você ir buscar... Né? É óbvio que o Freitas tem noção de que ele não é um grande jogador, que ele não é um zagueiro que vai sair do Fluminense para Inter de Milão. E acho que essa consciência é, inclusive, um ponto positivo dele. Então, acho que é uma reflexão de fato. A gente não é esse time que vai buscar o jogador da Europa. Vai trazer da onde? De campeonatos sul-americanos. Óbvio que o Peru talvez... né? É um país que vai saltar um pouquinho aos olhos ali no... A frase quase ficou ruim, né? Saltar um pouquinho aos olhos sobre... Né? Porque não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto futebol sul-americano. Mas, enfim, o Soteldo, valendo isso tudo, veio da Venezuela também, que é talvez hoje o oitavo. Se botar em considerar história e tal, e momento, tudo somado, vai ser, sei lá, o nono futebol sul-americano. Então, enfim, tem todo esse detalhe. Entrevista completa vai estar lá no Jornada KTO 1902, só procurar aí o canal e se inscrever. E esse foi mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Tamo juntos, tá? Até a próxima. Ainda tem vídeo sendo gravado aqui de Orlando, mas amanhã a gente já tá indo pra Nova York. Valeu!